sou diretora do Caleidos Companhia de Dança, também do Instituto Caleidos. Prazer imenso rever muitos de vocês e conhecer outras pessoas. Sei que vocês poderiam estar em tantos lugares hoje, né? Tantas lives, tantas coisas acontecendo. Então, muito legal saber que vocês escolheram estar com a gente. Quero aqui apresentar para vocês, para quem não conhece, o Fábio Brasil. Fala alguma coisa, Fábio, para você entrar em destaque. Boa noite, obrigado. Bacanérrimo ter tanta gente assim, gente. Estou encantado. Queria Gostei chamar desse Bruno. brinquedo. Parece álbum de figurinha, né? Mas olha, que legal. E todas as figurinhas são premiadas. Isso é muito legal. Queria apresentar para vocês a Bruna Moldec. Oi, gente, tudo bem? Eu sou artista docente aqui no Caleidos. Sejam muito bem-vindos. Oi, Vã! O Ricardo Mesquita. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Ricardo, também sou artista docente, integrando a Caleidos. Há quanto tempo, Bruno? 2 anos? 2 anos. Eu acho que já. sim. 2 anos. E a Nicole Tortorelli. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Nicole, também trabalho com a Caleidos. Eu sou a irmã caçula. E a gente vai estar hoje com essa equipe para a gente começar. Esse é o nosso primeiro encontro, vamos dizer, online, virtual. E eu queria, para quem, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente ganhou o projeto, o programa de fomento à dança o ano passado. E a gente teve que fazer completar uma série de burocracias para poder começar esse projeto esse ano online. Então, esse é o nosso primeiro encontro do projeto de fomento à dança, né, o 27º. E a gente vai ter outro encontro na semana que vem, também uma roda de conversa com o Maurício Viculino. E esses encontros, eles são a abertura do nosso projeto, que vai durar 2 anos. E depois a gente, também quem quiser saber um pouquinho mais, só entrar no nosso site, que é o www.formaçãocaleidos.com.br, para conhecer esse projeto. E, então, assim, estou muito feliz da gente estar podendo se encontrar, mesmo não sendo ao vivo. Tem as suas vantagens, né, que a gente de outros estados e de outras cidades estaria aqui com a gente hoje, mas a gente não se acostumar, né? Estava pensando, e se a gente se acostuma a fazer tudo online e virtual, a gente não se encontra mais. A gente estou ficando com esse receio da gente estar se acostumando, sabe? Mas suas vantagens e as suas desvantagens, né? A grande vantagem é, depois de 3 meses em casa, poder estar com todos vocês. Acho que nós estamos muito felizes de começar esse projeto agora. E a gente se deu conta também, nesses 3 meses, assim, tentando arrumar burocracias, fazendo alguns ensaios online também. A gente viu que não é todo mundo que talvez esteja familiarizado com a plataforma Zoom, que a gente aprendeu algumas coisas, né, nesses 3 meses, assim, mexendo com ela. E a gente queria compartilhar essas coisas que a gente aprendeu. Eu sei que outras pessoas talvez estejam com outras plataformas ou entendendo pela primeira vez. A primeira coisa é isso que o Fábio já falou, ali no canto inferior esquerdo tem um microfoninho. Eu acho que todo mundo aqui já entrou alguma vez no Zoom, porque já está todo mundo com o microfone silenciado, né? E a gente pede para silenciar, para não ter interferência de som, né, da sua casa na fala depois. Mas quando eu soube que o host, né, no caso o Fábio, pode silenciar todo mundo, eu fiquei apavorada. Falei assim, que coisa menos dialógica, né? A gente aqui acostumado, entendeu? A gente aqui é acostumado, freiriano, dialogicidade, conversa, e a primeira coisa que o host tem que fazer é mutar todo mundo, né? Mas então eu tenho que me adaptar um pouquinho a essas prerrogativas novas, né? Mas é uma questão mais técnica e menos de exercício de poder, tá bom, gente? Vamos levar isso. E outra coisa também, para quem nunca entrou, ao lado do microfone tem uma camerazinha. Se você pode desaparecer, ou você pode aparecer. A gente está pedindo, por favor, para vocês aparecerem, porque é uma delícia a gente ver todo mundo assim, se mexendo. Eu sei que algumas pessoas estão sem obrigada, Arabel, queria te ver também. Se tem uma dificuldade de celular ou está sem câmera, lógico, né? Mas o máximo que a gente puder, é muito gostoso estar falando e pelo menos vendo as caras e as reações, né? Acho que vocês já estão passando por essa experiência também, né? E outras coisas que a gente foi descobrindo, e eu vou pedir só um pouquinho de paciência para quem já sabe,
mas talvez possa ser importante para quem nunca usou o Zoom. Nicole, passo para você. Vou contar para vocês um segredo muito legal, que a gente descobriu de um jeito muito engraçado. Se você escolher uma pessoa, você vai na foto dela, no canto superior direito, tem 3 pontinhos azuis. Clicando ali em cima, você tem a opção de Pin Vídeo. E aí você vai conseguir ver só essa pessoa na sua tela grande e as outras pessoas menores em cima. Isso para quem está no computador. Quem está no celular não vai ter essa opção, mas o celular ele te dá a opção do Speaker View, que é a pessoa que estiver falando vai estar sempre bonita, grande para você, e de você passar por todas as outras abas que estão os outros amigos que estão aí com a gente. Para sair do Pin Vídeo é a mesma coisa, 3 pontinhos, Unpin Vídeo. Sim. E a gente achou bacana essa coisa do Pin Vídeo, né? Porque quando o Marcelo for mostrar algum vídeo, alguma imagem, pode ser interessante fazer esse pin, né? Pregar o Marcelo, né? O pin seria pregar o Marcelo ali, para a gente poder ver melhor, né? Bom, eu fiquei responsável pelo bate-papo. Então, se você está no computador, na verdade os dois, você pode seguir o seu cursor lá embaixo, e lá embaixo vai estar escrito chat. Eu não consigo mudar para português, não gosto muito desse negócio de ficar em inglês, mas é isso mesmo. Mas é o bate-papo. E aí no celular, se você está no celular, é parecido o processo, só que você vai nos 3 pontinhos embaixo da sua tela, no seu canto inferior direito, e aí você pode adentrar o bate-papo. No bate-papo, você consegue escolher se você vai mandar mensagem para todo mundo, ou se você pode mandar privado essa mensagem para quem você quiser. Aquele bilhetinho, sabe? Que você manda escondido do professor. E aí também, só para falar isso também, já que a gente está todo mundo mutado, se vocês tiverem alguma dúvida durante a fala do Marcelo ou durante a nossa fala também, manda ali no bate-papo, que a gente vai estar anotando para falar no final. Também aproveitar, né, Ricardo, esse bate-papo para fazer as perguntas, enquanto o Marcelo está conversando com a gente, e essas perguntas vão estar sendo também recolhidas aí pelo Ricardo, pela Nicole e pela Bru. Sim. E, gente, durante a fala do Marcelo ou de outras pessoas aqui, se você gostar muito da fala dessa pessoa, você pode também, lá no canto direito, você aperta em Reactions, né, as reações, e aí você pode dar uma palminha para essa pessoa. Ou você pode dar um joinha também. E no celular é a mesma coisa, fica nos 3 pontinhos, se eu não me engano, né, Ri? É isso? Nos 3 pontinhos embaixo, e você pode fazer essas reações, tá bom? É muito legal a gente ter essas manifestações, porque dá a sensação de que a gente está realmente conversando, né? E essas reações são umas animadas, assim, para a gente poder ver as pessoas. Eu queria falar mais uma coisa que a gente descobriu recentemente, que você vai na sua imagem, tem os 3 pontinhos ali, e eu ia pedir para todo mundo tentar esse aqui junto comigo. E tem uma coisa que chama Rename, renomear. E nós vamos fazer uma proposta, quem quiser acatar, que a gente fazer um mini manifesto agora, um mini protesto antes da gente começar a fala do Marcelo, que é apertar esse rename, renomear, tem o seu nome. E você vai pôr ao lado do seu nome, vai subir uma hashtag que você acha importante para o momento. Tem o seu nome e a hashtag. Fala, Ri. Bel, a menina perguntou só até a duração do encontro. Vou falar daqui a pouquinho. Já vou entrar aí. Tá bom. Olha, eu já tô pronto aqui. Eu já subi. Temos o nosso pequeno singelo protesto. Tem vários Fs de fora, hein, gente? Sem fora quem, né, gente? Os que começam com fó, a gente já não precisa ver inteiro. Eu acho bem interessante isso, né? Começou com fó, você já sabe qual é o final. Fica ótimo, né? Um fó já diz tudo. Gente, eu não tô achando esse negócio de mudar nome. Tá facinho. Olha, na sua fotinho, localiza a sua foto. Gente, não achei no canto superior também. direito, Então vamos lá. da sua foto. Baralhou minha tela. Olha a sua foto,
canto superior direito. Tem o Mute, ao lado 3 pontinhos. Clicou no 3 pontinhos, abre uma aba com algumas opções. Mute My Audio, Stop Video e Rename. Eu estou falando de computador, tá? Celular eu não sei nada. Se você clicar esse Rename, aparece o seu nome e aí você vai lá e escreve assim um fora Bolsonaro, fica bonito. Tá? Você vai lá e escreve a hashtag desse momento. Terminou de escrever, só dá o OK. No celular, então, tem 3, tem mais, no participantes, você clica lá no seu nome, você vai encontrar seu nome no participantes, e daí tem opções, uma delas é renomear, para quem está no celular. Obrigado. Obrigada, Mê. Então, já vou aproveitar, e alguém deu uma dica aqui, acho que foi a Érica, obrigado, que é assim, se você está mutado, então eu vou me mutar. Aqui, ó. Mas eu preciso muito, é desesperador falar o espaço faz essa mágica. Você vai no espaço, dá só aquele recadinho rápido. Então, quem vai só dar um recadinho, ao invés de ficar mutando e desmutando, usa o espaço. Nick, se quiser dar mais um print. Obrigada. Maurício chegou. Todo mundo sorri para a foto. Aí segura um pouco que ela vai ter que printar 3 vezes, né? Então tá bom. Gente, em relação ao nosso encontro de hoje, né? O Marcelo, a gente vai começar com a fala do Marcelo. A gente pediu para ele fazer uma fala de 30, 40, sem rigidez de tempo, né? A gente está tentando se acostumar com uma coisa menos mais fluida, né? Mas a gente tem um teto inicial para a gente terminar às 20h30, para quem perguntou. Pode ser menos e pode ser um pouquinho mais, mas em torno das 20h30 a gente já vai estar encerrando, tá bom? E aí eu queria agora ter esse grande prazer de apresentar o Marcelo Sena. Muitos de vocês aqui eu sei que conhecem o Marcelo. Eu conheci o Marcelo em 2008, quando a gente fez um trabalho do Coreológicas Recife, do ACUP, né, grupo de dança, do Paulo Henrique. Só que naquela época eu conheci o Marcelo como músico. Ele fez uma música maravilhosa e que depois ele também fez uma trilha aqui para o Coreológicas Ludos. Melina dançou Coreológicas com a trilha do Marcelo. E aos poucos eu fui descobrindo que o Marcelo é um artista assim, multifacetado. Ele não é só músico, ele dança, um bailarino incrível. Ele trabalha como diretor de dança, coreógrafo. Trabalha com a área de comunicação, que é a formação da graduação dele. E o Marcelo está envolvido com a videodança já, Marcelo, me corrija se eu estou errada, mas já faz uns 20 anos aí que você já está trabalhando. Mais ou menos por aí. Né? Então foi um prazer muito grande a gente estar agora fazendo a abertura desse projeto com a sua fala, Marcelo, principalmente porque nós estamos num momento assim de tela, né? Então a gente achou que seria bacana chamar alguém que já está na tela há muito tempo para poder conversar com a gente na tela fazendo dança. E também para uma outra gostosura, uma outra ideia, que o Marcelo vai trabalhar com a gente quando a gente voltar ao vivo em cores, né, para uma dança presencial. Marcelo é o nosso convidado também para trabalhar durante o projeto. Então, esse é um início de conversa, uma apresentação. E, Marcelo, espero que você instigue e provoque muito a gente, para a gente poder aqui ter uma conversa gostosa. Super bem-vindo. Estamos com você. Muito obrigado. Queria agradecer mesmo aí o convite da Kaleidos, por Isabel Marques aí, Fábio Brasil, terem me convidado para o projeto. É um projeto aí pago, né, pelo poder público, é uma coisa extremamente importante. No momento de muitas lives e muitas transmissões ao vivo e de formas gratuitas, também ressaltar a importância de encontrarmos neste espaço também virtual uma forma de recebermos um pouco pelo nosso trabalho, né? Uma remuneração, uma forma também de incentivar a economia criativa e de repensar também esses espaços da gratuidade e de como encontrar meios da gente também ter a nossa retribuição, mesmo que seja de uma forma simbólica, às vezes, para continuar criando.
Enfim, é muita gente. Eu tô meio nervoso de ver tanta gente. É muito quadrinho aqui. Eu vi Guilherme, eu vi Lilian, Cristiane tá por aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguém assim que eu conheço. Branco tá por aqui. Pessoas que eu já trabalhei, que já estive perto, já conversamos muitas coisas. Para quem eu não conheço ainda, gente, prazer estar aqui com vocês. Eu venho falar aqui a partir muito da minha experiência prática. Talvez alguns de vocês tenham já uma incursão, né, pela área de vídeo, ou pela área de dança, ou pela videodança, de uma forma mais sistemática, mais acadêmica, ou que já tenha feito diversos outros cursos. Mas eu topei o seguinte desafio, de como a gente aproveitar este momento aqui, dessa conferência, né, dessa live de Zoom, para a gente meio que trocar um pouco de estímulo e de experiência do que a gente está vivendo neste momento, né? Quando a Isabel me convidou, ela e o Fábio, eles me perguntaram assim, qual seria o tema. E aí eu fiquei imaginando como trabalhar a partir da videodança nesse contexto, né? E uma coisa que todo mundo está vivendo em comum nesse momento é uma outra experiência com a própria casa, né? Mesmo quem não está em confinamento, que precisa trabalhar ou porque faz parte dos serviços assistenciais ou por qualquer outro motivo precisa de alguma forma ter que sair de casa, até este momento de sair de casa, você sente aquela algema, né? Você sente aquele peso saindo junto com você quando você sai de casa. Eu mesmo entro em pânico aqui ao ir no supermercado, que é no outro quarteirão. Eu vou e a minha vontade é de voltar logo, sem falar de toda a angústia de se for uma feira para fazer, você cuidar de tudo para que você tenha o menos risco possível de contaminação, não só pela sua vida, mas pela vida de tantas outras pessoas, né, que são envolvidas aí nesse processo. Então, antes de tudo, assim, eu desejo que todo mundo esteja bem, que esteja em casa, que esteja aí com o mínimo de saúde para poder a gente compartilhar um pouco disso. Gostaria também de lembrar de tantas pessoas que se foram por causa dessa pandemia, né? Tem um grande motivo maior aí biológico em volta de todo esse ecossistema planetário que independe de política, mas tem também uma outra grande parte que é de como a gente vai tratar disso e que a gente sabe o quanto é importante a política pública neste momento e o quanto está sendo difícil, além de lidar com o vírus, lidar com as chagas que são grandes líderes públicos que a gente está tendo hoje em dia, e a gente está vendo que isso não é só no Brasil. Então, acho que a vivência de estar, além de confinado, né, por precaução e por questões de saúde, e vivendo a internet, né, as informações que chegam para a gente, e com tanta violência e com tanto descuido e desrespeito à população toda, independente de classe social, de gênero, de raça, de tudo, a gente ainda tem que lidar com essa tristeza e a dor de perder amigos, amigas, parentes, né, pessoas que nos influenciaram, mesmo que não sejam pessoas que a gente teve um contato real. E nós aqui que estamos hoje numa conversa sobre arte, tantos artistas também que estão indo. Então eu gostaria de fato de lembrar essas pessoas e de deixar aqui meu extremo carinho assim por essas pessoas que estão conseguindo lidar com isso de alguma forma e sendo fortes, né? E uma homenagem àqueles que se foram. Enfim, estamos em casa. E aí o desafio do tema, e aí eu pensei justamente nessa história, assim, estamos em casa, muita gente com os aparelhos, né, na frente dos olhos, seja uma televisão, seja um smartphone, um tablet, um computador, e tem sido, na verdade, a nossa grande janela, né? Essa tem sido a nossa grande janela. Para muita gente, inclusive, talvez uma das poucas janelas dentro de casa para poder ver o mundo lá fora, né? Para pessoas que moram em cidades ou em bairros que têm muitos prédios, às vezes você tem até muitas janelas, mas também essa quantidade excessiva se torna quase um muro, né? Porque também você não tem uma expressividade nessa quantidade quando a gente vê isso do lado de fora. E outras pessoas também que estão em locais distantes e vivendo em casas que são mais fechadas ou isoladas, e fiquei achando isso interessante da gente encarar isso aí e falar, ok, vou partir dessa questão aí para a gente tratar de videodança.
Talvez eu exiba para vocês aqui algumas palavras-chave ou algumas frases que eu preparei aqui. Eu vou colocar e aí a gente vê aqui se vocês acham interessante, tá? Deixa eu fazer um compartilhamento aqui e a gente testa. Isso aí é só a paginazinha de começo, onde eu coloquei. E aqui é o que seria... Vou deixar aqui um tempinho, depois eu volto para vocês verem meu rosto. Que é o comecinho do que eu gostaria de falar, assim. Eu sei que tem muitas pessoas que se inscreveram, que são professores e professoras, talvez vão aproveitar este momento aqui também para poder aplicar isso com seus alunos, né, com suas alunas, ou, enfim, pessoas que têm grupos e queiram experimentar alguma coisa. E é uma palavra muito fácil de dizer, né, e faz parte de um vocabulário muito comum, que é de vídeo e de dança, mas aqui a gente está falando de videodança como uma outra coisa, né, é uma terceira significação que pode, às vezes, parecer muito simples, né, só você filmar uma dança e, de fato, ela vai estar lá acontecendo enquanto videodança. E aí eu queria só fazer essa diferenciação, que é a diferença entre você filmar uma dança como registro, né, um documento, eu vou filmar aquilo ali, e aí eu posso usar qualquer câmera, e, enfim, qualquer recurso, o importante é que ela seja registrada no vídeo. E tem a outra questão, que é quando você vai filmar a dança, mas você entende dos códigos do audiovisual, ou do cinema, né? Eu vou colocar cinema e audiovisual aqui como algo similar, e depois a gente pode separar um pouquinho. Então, o que é enquadramento, como é que está a luz, como as pessoas se movem diante da câmera, quem está filmando, como é que ele vai lidar com a câmera, né? Porque tem um corpo ali segurando uma câmera, como é que isso vai se dar. E aí eu vou passar por esses temas aí que a gente vai conversar um pouquinho, que é sobre o cinema, né? Um pouco dessa relação de cinema, o que se diferencia em relação a vídeo, o que ele vai se especializando ali em videoarte, depois em videoinstalação. Tá faltando um S aqui, eu até ia corrigir e acabei esquecendo. A videoinstalação, videodança, e aí a gente chega nesse final, que é o que eu estou falando, da diferença entre vídeo de dança, né, que seria esse registro de dança, e a videodança. Vou voltar aqui. Eu não sei se para vocês foi legal ver esse slide. Quem quiser, bate uma palma aí só para eu saber mais ou menos a reação. Testando aqui os recursos. Foi legal, foi legal. Então tá, eu dividi essa fala minha aqui em 6 momentos. Então eu vou ter seis resumozinhos desse, eu mostro e depois a gente desenvolve ele. Então, o que eu estou falando aqui dessa diferença entre cinema e vídeo, tem uma diferença bem clássica e bem antiga de se fazer uma diferença entre cinema e vídeo, onde o cinema, inicialmente, ele é filmado com uma fita, né, de um material químico que vai se chamar película. Você tem vários tipos de se fazer isso. E a partir desse material, você vai precisar primeiro revelar esse filme e depois você faz a projeção, né? No início, muitas câmeras que filmavam eram as próprias câmeras que também projetavam essa imagem. Então, você tem um momento aí de diferenciação, de um tempo que precisa usar entre filmar e depois você projetar o que foi filmado. O vídeo, ele parte de outra tecnologia, onde você tem um recurso já eletromagnético, onde você, numa fita, você pode gravar ela, ou você pode fazer uma transmissão ao vivo a partir também dessa tela, que a gente pode falar aqui mais simples, para simplificar um pouco, como a televisão, né? O suporte onde o vídeo vai ser visto não vai ser mais uma tela de projeção, que geralmente são grandes, ou pelo menos são maiores do que as TVs normais que a gente vê comumente. E o vídeo a gente tem uma outra mudança, que elas geralmente são menores e você tem um processo muito mais rápido de registrar e de mostrar, a ponto de ser inicialmente uma transmissão ao vivo, né? Inclusive, os inícios das TVs, né, elas não tinham como registrar ainda, então os programas eles eram transmitidos ao vivo. Isso era um fator muito importante da gente pensar que você não vai ter um processo de levar isso para uma ilha de edição, você vai tratar, refazer, você não tem isso, né? No cinema ele já começa com o registro, então você poderia repetir. Só que com o tempo, a qualidade do material que se registra vídeo, ela foi aumentando
e ela também o próprio cinema também foi modificando o processo dele de registro. Eu estou simplificando aqui, mas só para a gente ter um pouco dessa referência para quando chegar no final, a gente entender por que a gente acaba também utilizando um termo para juntar isso tudo. E aí o que acontece? Com o vídeo e essas especificações técnicas sendo aprimoradas, cada vez a tecnologia podendo, tanto de resolução da imagem, como de qualidade de projeção, você começa a misturar isso muito, né? Então, tem algumas pessoas que ainda gostam de diferenciar o processo do cinema, principalmente pelo espaço de exibição, onde você, de fato, precisa ir para uma casa, né? Um local específico para ver o filme, que seria, no caso, cinemas tradicionais, mesmo que seja hoje os multiplex, né, de shoppings, mas são esse tipo de projeção. E os vídeos, ele tem um consumo, né, ele tem uma fruição mais próxima de um consumo caseiro, onde eu tenho isso dentro de casa. Então, é muito diferente você assistir uma coisa onde você está em coletivo, né, que seria aquele tempo antigo, onde a gente podia sair nas ruas e ir para os cinemas, para os teatros. E temos uma outra realidade do vídeo que se aproxima muito do que a gente está vivendo agora, que é uma produção que se dedica principalmente a um consumo mais de um espaço privado e menor, né? Então, nessa relação aí, o que acontece? Tem um pessoal, os artistas, eu não vou falar de nomes aqui não, depois eu posso passar algumas referências. Começou a utilizar a própria linguagem do vídeo para pensar a ele próprio. Eu falei, ok, então podemos filmar, podemos ter uma televisão, eu posso filmar a televisão, eu posso interferir com ímãs na própria televisão, eu agora tenho um registro que é mais fácil de eu fazer, eu não preciso mais ter uma câmera grande de cinema, que geralmente custava muito caro, e aí, tipo, em 74, acho que é mais ou menos isso, tem uma primeira câmera portátil de vídeo, onde as pessoas mais comuns, né, os cidadãos comuns, cidadãs comuns, podem começar a fazer seus registros. Então, isso também começa a entrar nessa outra era que a gente hoje vive, talvez, o auge dessa história, que é uma democratização dos próprios meios de produção do audiovisual, onde nossos celulares, eles conseguem tanto captar a imagem, captar o vídeo, e, ao mesmo tempo, ele é a tela de projeção. Então, o que a gente vai começar a ver são artistas criando a partir das próprias questões do vídeo, que aí alguns vão chamar de videoarte e outros vão fazer essas derivações. Alguns artistas começam a usar esses vídeos nas próprias instalações das suas galerias, né, com suas artes visuais, pensando o próprio vídeo também como uma tela que seria uma extensão, um desdobramento do pensamento das artes visuais, só que em movimento, né, com os sons. E aí a gente começa também a ter o movimento das videoinstalações, onde elas podem ali trazer esse ambiente que se aproxima mais do ambiente das artes visuais e também da performance. E aí é onde a gente entra quando se casa aí essa relação do vídeo com a dança, ou do cinema com a dança, se a gente for pensar isso tudo junto. Aí a gente pode pensar assim, ok, então foi lá, teve o cinema, depois criaram o vídeo, depois tem a câmera portátil, aí começaram a criar isso, aí de repente alguém lá na frente colocou a dança com o vídeo, né? Não é bem assim. Nos primórdios do cinema, no primeiro cinema, já se tinha uma relação muito próxima, até porque o que mais tem de comum entre cinema e dança é movimento, né? Então, tem uma relação muito próxima, inclusive muitos testes de filme e da iluminação para testar os filmes era feito também com pessoas se movimentando e dançando, né? E alguns desses filmes, eles de fato depois se consolidaram como filmes que eram exibidos ou em intervalos ou até vários filmes curtos onde as pessoas iam para assistir essas danças filmadas, que hoje a gente pode olhar para eles e talvez querer chamar de videodança, mas eles não são pensados inicialmente como videodança. É como a gente talvez pensar a arte egípcia, onde lá naquele momento ela não é pensada como arte, né? Um vaso egípcio não é pensado como arte, ele tem uma função mágica, uma função mística ali, mas hoje a gente olha para ele e fala, ok, ele pode também ser considerado um objeto de arte, mas na sua finalidade primeira ele não era pensado como objeto artístico. Então, nessa história do cinema e na história do vídeo,
a dança sempre esteve próxima ao cinema, né? A esse processo de filmagem e da projeção. Só que, eu vou falar aqui de um exemplo no Brasil, em 1973, a gente tem um vídeo que acaba sendo um marco aí, que seria a primeira videodança no Brasil. Eu não sou um especialista teórico sobre isso, talvez alguns que estejam aqui presentes podem até trazer outras informações, mas pelo menos sempre que eu leio alguma coisa relacionada a isso, é tido como um ano que de fato a gente tem oficialmente assim uma primeira videodança no Brasil, inclusive é chamada também como a primeira videoarte, que é o de Ana Lívia Cordeiro, que é, deixa eu só lembrar o nome aqui, que é M3x3. Quem procurar isso na internet, e aí eu queria não mostrar agora os vídeos, porque eu acho que também tem uma relação de cada um ver no seu tempo, os vídeos e tal. Eu posso deixar depois as referências. É um vídeo extremamente pensado, assim, de forma muito matemática, tem uma relação muito cartesiana de como ele vai ser filmado, de como usar os recursos do vídeo e da tela, né, para aquilo aparecer e os efeitos que vai dar. E eu acho que é um ótimo exemplo da gente ter assim como uma referência de um vídeo que marca talvez o início da videodança no Brasil. Ele foi filmado foi na TV Cultura de São Paulo. Ele é colocado lá. E aí eu até abro essa questão aqui, porque eu não sei se de fato ele chega a ser um primeiro no Brasil, porque muitos dos registros que a gente tem, principalmente das artes, né, que a gente vai olhar essa história, tem muitos registros mais feitos na região sudeste do país, por várias questões das universidades e de teóricos e pessoas que se debruçam sobre isso, na difusão da informação, mas talvez haja outras produções que foram feitas em outras regiões do Brasil que eu, infelizmente, não tenho conhecimento. Tá? Eu sei que Pernambuco aqui adora ser megalomaníaco, é capaz de já ter tido algum e a gente ainda não sabe de ter sido o primeiro, mas assim, ainda não há esse dado registrado. Se alguém quiser depois fazer algum comentário aí, Guilherme Schultz, que eu sei que estuda bastante a história da videodança, se tiver, pois me ajuda aí. Então, nesse espaço que eu falo aí, entre o que a gente vai chamar de videodança e o registro de dança, né, ou vídeo de dança, é que é importante a gente pensar. Porque no momento em que eu vou trabalhar no diálogo do audiovisual ou cinema com a dança, quais são as características específicas do cinema que podem potencializar o movimento que está sendo realizado em dança, ou a sensação corporal que está sendo vivenciada na dança, né? Essa relação sinestésica, onde eu posso aproveitar sentidos que vêm do audiovisual, que é a visão e a audição, né? A partir da visão e da audição, eu trazer outras sensações que podem ser as sensações táteis, a partir da vertigem, né, da angústia da respiração que muda, de um tipo de transpiração, de tensão muscular que pode acontecer, muitas vezes que não é dado exatamente pelo corpo de quem dança, mas às vezes é pela forma como é filmado. Se a câmera se aproxima mais, se é mais distante, se tem muito corte na edição, se é uma edição que ela é contínua e aí nos dá a perceber, sei lá, caso um bailarino ou uma bailarina esteja dançando dentro d'água, se eu faço essa edição sem corte algum, eu vou trazer para quem está assistindo a sensação mais próxima de que alguém está dentro d'água sem respirar e se movendo. Se eu uso cortes, talvez eu perca a sensação dessa pessoa que está sem fôlego, né, sem respirar dentro d'água. Estou usando alguns exemplos mais simples, mas isso pode depois ter outros desdobramentos a partir desse diálogo, né? A iluminação, que tipo de iluminação eu posso trazer para isso, né? Enquanto num espaço físico eu posso simular dia e noite e ambientes diferentes a partir da iluminação artificial, com o vídeo, né, e essa mobilidade da câmera e das possibilidades de várias locações, eu posso fazer com que com essa pessoa que esteja dançando, ela habite diversos lugares, com texturas diferentes, com climas diferentes, a partir da própria luz solar, ou do ambiente que ele esteja, do terreno que ele esteja. Então, isso vai potencializar elementos que podem ser importantes para a dramaturgia da dança. E quando eu falo dramaturgia da dança, não é
o tema da dança, mas é o que corporalmente, né, enquanto movimento e fisicamente, essa dança nos causa. Como é que isso também vai contaminar o cinema. E utilizar os recursos do cinema para também aproveitar essa dança e perceber que talvez todos aqueles giros que você faz no presencial talvez não sejam tão impressionantes se eu coloco uma câmera parada em frente a você e só um corpo que gira na frente da tela enquanto uma câmera está parada. Talvez a pessoa que dança girar menos e a câmera girar em volta pode trazer mais a sensação do desafio do eixo ou da vertigem ou da sensação de perda de sentido, né? Enfim, algo que pode ser poeticamente sugerido nessa criação e pode ser potencializado mais pelo elemento do cinema do que necessariamente da dança. Então, como é que essas coisas dialogam? E aí, eu queria falar agora deixa eu apresentar outro para vocês aqui, que é o que a gente vai chamar aqui de limite. Deixa eu ver aqui, compartilhar. Aqui. O que considerar como limite, já que eu estou indo aqui pela frase mesmo do tema, né? Videodança nos limites da tela e da casa, o que eu quero chamar aí dos limites? Qual é esse conceito, né? O limite que a gente está querendo falar, esse limite enquanto uma ideia, qual é a ideia desse limite? Os limites físicos, tanto relacionado à dança, né? Os limites físicos que essa dança pode ter, mas também os limites físicos em que o cinema pode trazer, né? O que o audiovisual pode trazer. O limite como borda entre o limite de eu estou aqui, mas quase não estou aqui e estou lá. E isso pode ser uma coisa extremamente física, como, vamos falar da casa. Qual é o limite físico da casa? Talvez o limite físico da casa de muitas pessoas aqui acabe na janela ou no muro. Mas além dessa janela e desse muro, existe o lado de fora. Mas ainda assim, aquilo faz parte visualmente do seu campo da sua casa, ou da casa onde você esteja, né? Então, pensar também que esses limites físicos da casa não necessariamente precisam estar cerrados dentro de casa, dos muros da casa, né? As janelas da casa também levam a outros lugares, mas ainda é de um ponto de vista de dentro da casa. Esse limite como borda é justamente esse momento aí, onde eu estou trabalhando entre aqui e lá, entre os limites físicos do próprio bailarino, entre os limites dessa dramaturgia. E o último ponto que eu coloco aqui é como procedimento criativo. Então, se eu penso como o limite como um desafio. Eu vou dar um exemplo aqui de Lilian Graça, que está por aqui. Achei ela ali. Tá realmente um álbum de figurinha, tentando achar as pessoas. Lilian Graça, ela fez um vídeo agora, nessa época da pandemia, Confinamente, eu acho que é o nome do vídeo. E ela filma dentro de um espaço específico da casa dela, que é uma sala, só que dentro da sala ela ainda escolhe um lugar menor para trazer essa restrição de espaço. E a partir dali, como é que ela consegue se mover, como é que ela vai criando essa relação dela com o espaço, né, entre querer expandir e também um espaço de querer oprimir, né? Isso é um pouco da minha leitura, mas também tem uma descrição meio objetiva assim do que está sendo visto. E ao mesmo tempo é um espaço também retangular, né? Lembra também a tela. Então isso como um espaço, como um limite, como um procedimento criativo pode nos trazer uma estratégia também de criação. Então, como dançar neste espaço pequeno, né? Outro limite pode ser o limite do fôlego, como eu falei. Como fazer uma dança dentro d'água até que o fôlego aguente. Como dançar no limite de um cômodo da casa, né? De um quarto, de um banheiro, de um corredor. Entre o limite do muro, entre o limite de estar fora de casa e dentro de casa. Então, trazem esses outros limites como algo que pode enriquecer o seu processo criativo e não somente algo que te limita e te anestesia e te imobiliza, né, enquanto estímulo criativo. E aí, nessas 4 questões que eu coloquei aqui desses limites, quando eu trago para o tema aqui de videodança, a gente já trabalha naturalmente com os limites da própria tela, né? Assim, as telas convencionais que a gente tem os 4 lados,
a gente ainda tem uma tela muito próxima das artes visuais mais tradicionais, onde você tem uma tela que você tem as bordas e além das bordas não existe mais nada. Então, como a gente pode encarar esse limite como um limite onde ali termina, mas também como algo que a gente pode subverter isso. Como é que a gente pode brincar com essas coisas, além de ter os limites da própria virtualidade, porque muita gente fazendo produção de vídeo agora para a internet, você não necessariamente precisa deixar esse vídeo extremamente finalizado e que não haja nenhuma interferência. Então, se alguém produz alguma coisa ao vivo, ou se alguém produz alguma coisa que depois vai aparecer outras propostas de pessoas para trazer para a sua criação, isso pode ser, né, um outro limite que se abre, né, não pelo limite da fisicalidade da tela, mas o limite comunicacional aí, de como eu trago também a outra pessoa para dentro do meu processo. E aí eu vou para a questão das telas. Cadê aqui? A tela aqui estou usando como sinônimo de audiovisual, então o que está acontecendo nessa tela, a gente precisa encarar que esse cinema, ou videodança que a gente está chamando aqui, ele é áudio e visual. Então, imaginar que o nosso processo criativo ele também tem som. A gente não tem a presença física, né? Mas muitas vezes o próprio som nos traz algumas sensações que são próximas de uma presença física. Então, se o som de uma respiração ela é captada de muito perto, mesmo este corpo estando distante na imagem, virtualmente ele se aproxima de você. Então, você tem um contato íntimo com este corpo, mesmo que visualmente ele esteja distante, né? Então, o toque da tela, o toque da pele, se isso é gravado, que tipo de música você vai utilizar também, como é que ela pode trazer um ritmo, não o ritmo para a edição, ou o ritmo para que o corpo, né, se movimente naquele ritmo, mas um ritmo que é uma pulsação de sensação, né? Uma música que te traga talvez uma sensação de urgência, ou uma música que te traga já uma sensação de calmaria, de mobilidade. Então, esse som também pode enriquecer esse processo na construção da videodança. E se a gente encara o processo de dança como o processo que é o corpo inteiro envolvido, tanto em movimento como em sonoridades, também lembrar que quem dança, ele também emite som, ele respira, ele pode falar, né? Isso não é uma exclusividade dos poetas nem dos teatros, né? Isso também está, né, em quem dança. Temos a nossa voz para poder usar em cena. E como é que esses sons podem também ir encaminhados para o audiovisual, né? Então, pensar que esse aparelho que vai filmar e vai projetar a sua videodança, né, ou armazenar essa videodança, ela tem essa potencialidade de ter o som e a imagem, né? Não esquecer esses dois fatores. Temos o desafio de múltiplos formatos de tela. Eu acho que quem acompanha um pouco sobre notícia de tecnologia sabe o quanto essas empresas de computador e de celular enlouquecem porque precisam lançar um sistema operacional que precisa funcionar em todos os tipos de tela. Tela mais comprida, tela mais quadrada, tela que brilha demais, tela que tem muita cor, pouca cor, tela que é com muito pixel, pouco pixel. E aí vai, né? Se a gente coloca agora as televisões também, televisões 4K, televisões imensas dentro de casa, às vezes você não tem nenhuma distância razoável para poder assistir a própria tela, mas você tem uma televisão imensa em casa. Então, você tem múltiplos formatos de tela e imaginar como é que isso pode funcionar. Talvez, ou você focar... Eu vou tirar aqui a tela, tá, gente? Para eu voltar. Então, você pode tanto imaginar que o que você está criando é específico para um tipo de tela. Se a gente for falar, talvez, agora nesse momento de pandemia, é muito comum que as pessoas estejam vendo muito no celular. Até porque muita gente não tem nem internet em casa, né? E assim, internet Wi-Fi com roteador. Então, muitas utilizam ainda a internet móvel, que às vezes é o recurso mais possível de se utilizar. Então, o celular acaba sendo esse meio. Se você faz uma coisa para uma tela pequena, se você utiliza recursos que eram muito comuns no cinema, de ter grandes planos, com muita profundidade,
eles vão estar lá, você vai conseguir reconhecer essas imagens. A questão é que muitas vezes você não consegue sentir a dimensão dessa imagem, a profundidade dessa imagem. Então é como se eu conseguisse descrever para você uma sensação de cair no chão, e outra coisa é você estar muito perto de alguém que cai no chão. Né? Então, é diferente como esses tamanhos das telas que projetam essas linguagens, né, tanto áudio como vídeo, elas podem ser tratadas diferente. A mesma coisa com o som. Geralmente, esses aparelhos menores, eles não têm muito grave. Então, se você utiliza um som que você quer trazer algo mais grave, né, ou pelo peso, uma sensação de peso, né, ou uma sensação de muitos ruídos misturados, eles acabam se misturando tanto que às vezes vira somente uma massa meio sonora e você não sabe exatamente quais são os sons todos que estão acontecendo ali. Então, isso às vezes dificulta você conseguir chegar na outra pessoa com o objetivo inicial. Então, às vezes, a gente também prestar atenção qual é o foco que eu quero levar, para onde eu quero levar essa videodança, e também onde eu aceito ter algumas perdas, né? Eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu fiz tem uns 6 anos atrás. Esse vídeo ele é todo branco, e é bem branco mesmo, e em alguns momentos aparecem umas palavras meio cinzas, e você só consegue perceber isso bem sutilmente. Quando eu vejo esse vídeo na tela do computador ou na tela do celular, eu consigo identificar as palavras. Porém, quando esse vídeo ele é projetado numa sala com um projetor, né, que é uma luz que vai bater na tela e vai ampliar essa imagem, o que acontece? A própria imagem branca que bate na tela, ela clareia esses nomes cinza. Então, ou eu preciso ter um teste e um tipo de projetor que consiga ter um contraste muito bom, que eu consiga ter controle sobre isso, ou meu vídeo ele basicamente vai ser uma imagem branca do começo ao fim. Então, isso também é importante a gente perceber e testar o que funciona numa tela pequena, numa tela de vidro, né, com pixels funcionando, o que funciona no projetor ou numa tela grande. Testar isso. E aí, só uma deixa para quem ainda não fez ou quem não trabalha com videodança, é muito legal experimentar os aparelhos, gente. Assim, testem, filmem, o que vocês quiserem. Não precisa ter coreografia pronta, não precisa ter movimento elaborado. Testem as câmeras para ver como é que vocês percebem. É como aprender a escrever, assim. Vai testando, porque tem uma hora que você precisa, de fato, ter um controle sobre o aparelho que você vai usar. E a partir daí também ter o controle depois do que é que você vai dançar. E quando eu falo controle, não é para você dominar a ponto de você ter controle de absolutamente tudo, mas é para você poder modular onde é que você acha que aquilo pode ser mais potente ou menos potente. Né? Filmar de perto é melhor ou de distante? O sol atrapalha ou piora? Né? Essa música ajuda ou piora? Fazer esses experimentos. E aí eu estava falando lá também, só para reduzir aqui essa questão das telas, a ferramenta de edição, né? Também o que vai aparecer nessa tela, o que eu escolho cortar, o que eu escolho deixar, o tipo de ritmo que eu vou imprimir nessa videodança, tanto enquanto movimento como enquanto recurso do programa de edição que eu vou usar. E uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção aqui, a diferença entre a gente ter os vídeos disponibilizados na internet, onde eu posso dar play e ele toca, eles estão lá arquivados em algum lugar que a gente chama da nuvem. O céu agora realmente é virtual, né? Porque até a nuvem já é virtual. A gente já fala nuvem, todo mundo já entende que é a nuvem. E o momento em que você faz isso ao vivo, numa transmissão ao vivo. Então, se eu fosse dançar agora para vocês, muita coisa do que eu faria aqui poderia ser perdida se o meu objetivo era que vocês vissem a continuidade do meu movimento. Então, se eu coloco o braço aqui movimentando, tem um tipo de delay aqui, porque o que vai priorizar aqui nessa transmissão ao vivo é a comunicação de voz. Esse é o principal fator todos esses recursos de videochamadas. O importante é a fala. Depois vem o vídeo. É tanto que quando
qualquer problema muito de conexão que cai muito, a velocidade cai muito, geralmente fica somente a voz e o vídeo sai, né? Então, o que começa a cair de qualidade é a transmissão de vídeo. E isso, para a gente que trabalha com dança, a gente sabe o quanto é importante a gente perceber a qualidade do movimento, né? As pessoas aí de Laban vão saber os fatores todos que vão se perdendo enquanto a gente faz um movimento que tem uma sensação de peso, que tem, né, a intenção de ser interrompido, um fluxo livre. E como isso, às vezes, por mais que eu queira fazer um fluxo livre, a internet está no fluxo interrompido. Aí não vai dar. O que eu faço? Então, também encarar essas possibilidades da transmissão ao vivo como estes momentos em que isso provavelmente não vai fluir tão naturalmente e tão sobre o seu domínio como a gente faz com o vídeo que eu depois posto no YouTube, posto em algum lugar, ou mando o vídeo pelo WhatsApp, enfim, esses outros recursos, né? Só para a gente não perder esse cuidado, porque a transmissão ao vivo, ela de fato perde muito na imagem. Tem um tempo ainda? Não tem? Ou está quase acabando? Tem sim, Mauro. Pode tocar, Marcelo, tá gostoso. Pode tocar, né? Certo. Vamos agora. Aí eu estava falando aqui das ferramentas de edição, né? A composição artística para telas, que aí é um elemento que eu acho muito legal de trazer também aqui, é da gente pensar que a gente está criando artisticamente para as telas, né? Não é um registro de algo, por mais que a gente pode trazer elementos artísticos para qualquer tipo de registro, mas a gente está pensando numa composição artística. Então, enquanto composição artística, há um pensamento naquilo ali, mesmo que este pensamento seja estritamente estrutural. Eu quero pensar apenas em como lidar com o peso e a tela e o meu corpo. É somente isso. Eu posso fazer isso que dure 1 minuto, posso fazer isso que dure 1 hora. Mas tem um pensamento que amarra isso. E quando eu falo pensamento, também não é somente um pensamento racionalizante, sistemático de você conseguir identificar em palavras, mas também um pensamento que muitas vezes está no seu corpo. Você sente o que é, você está em busca disso, você quer pesquisar esse movimento. Às vezes você não consegue falar sobre ele, você não tem, às vezes, referências teóricas de falar sobre isso, mas você tem a sensação. E isso é muito importante para a composição artística, para a dança e para o cinema, né? As duas linguagens, ela tem um potencial muito grande de trazer isso, né? É tanto que o cinema vai abrir um campo muito grande de quem vai trazer questões oníricas, né? Sobre como os sonhos podem dialogar bastante com a linguagem do cinema. E a dança também tem essas outras possibilidades de trazer esse outro inconsciente, ou outras linguagens que a gente tem no corpo que às vezes a palavra não dá conta. Então, esse elemento artístico aí de como a gente lidar. E essas ferramentas virtuais de exibição, que foi o que eu falei agora da transmissão ao vivo, ou se você vai postar isso em algum lugar para ser transmitido. A casa. Gente, a casa, eu acho esse nome ótimo porque eu acho que pode ser metáfora para muita coisa, né? Essa casa como espaço físico, onde a gente está ou a gente visita. Essa casa como corpo, o nosso corpo, assim, eu acho que tem muita gente entrando em contato, talvez, pela primeira vez, de uma forma mais profunda com o próprio corpo. De saber qual é o ritmo que acorda, de qual é o ritmo que você vai dormir, de como o seu corpo modifica durante o dia, de como você se sente enquanto corpo, e não somente esse corpo que está lá, né, que vai para uma sala de ensaio e vai dançar, aí depois volta. Aí, tipo, eu visto um corpo para dançar, depois eu saio. Eu visto um corpo para pegar um ônibus e um metrô e volto, né? Então, pensar também nesse corpo como casa, como a gente respeita, como a gente cuida desse corpo e como a gente percebe essas questões, né, dramatúrgicas, artísticas, as nossas inquietações nesta nossa casa, que é o nosso corpo. A casa como um local de proteção, onde eu me abrigo de intempéries, de perigos e tal. Se a gente pensa no homem primitivo, né, de usar a gruta como uma proteção, né, o local onde a gente entra para se proteger, né? E ao mesmo tempo também é um lugar que a gente vai lá para, deixa eu ver se a última palavra que eu coloquei aqui, que é o momento da criação. A proteção e criação, que é o se pôr para fora. O que eu expresso. Então, para mim tem uma relação muito forte assim a gente pensar que todo artista ele tem essa vontade de ir para fora,
né? Mesmo que seja a sua persona artística, o seu id artístico, né? Talvez a pessoa seja extremamente tímida e não queira de fato ter uma relação mais, né, entrosada com tantas pessoas, mas enquanto artista é um desejo de mostrar, de expressar o que está lá. Então essa casa também, como o que eu mostro que está no meu lugar privado, o que acontece no meu privado e que agora se transforma em público. Então tem uma questão que muitas pessoas estão passando agora neste momento, que é vai ter uma reunião pelo Zoom ou enfim, qualquer desses recursos aí. E de repente eu vejo a casa das pessoas, né? E aí tem muitas pessoas que não estão nem aí. Tipo, eu escolhi aqui um lugar, talvez seja um dos lugares mais bonitinhos da minha casa, tem uns livros, aí tem um estante ali, uma parede estilosa que fica aqui e tal. Mas existem outros lugares na minha casa que eu não gostaria de mostrar. Mas talvez artisticamente aquele lugar seja mais interessante do que este, né? Então, o que está no nosso espaço privado que eu posso encontrar nele extensão das minhas provocações artísticas, né? Tanto quanto uma exposição de uma privacidade mesmo pessoal, mas também como um local onde eu falo sobre a privacidade, né? Hoje mesmo eu estava procurando alguns vídeos aqui para fazer até alguns exemplos, e de uma pessoa que ela gravou dentro de um banheiro. O banheiro era muito pequeno. E aí eu fiquei imaginando a quantidade de videodança que eu já vi no banheiro, a quantidade de videodança que eu já vi em corredor. Assim, tem uma lista, eu acho que dá para fazer assim uma playlist de não sei quantas mil videodanças de corredor e videodança de banheiro. Só que agora a gente volta para o momento em que é difícil até a gente fugir dos clichês, porque tem uma hora que tem limites também o nosso espaço privado, né? As nossas casas também passaram por um processo de uma massificação. Nossas casas são muito parecidas. Então, como essa arquitetura também moldou o nosso corpo dentro de um espaço onde ele também delimita onde é mais público, onde é menos público, onde é o local de encontro, onde é o local que eu me retiro. Existe um espaço na minha casa em que eu me sinto mais isolado, onde eu posso ter um pensamento mais livre, sem interferência de barulhos ou de pessoas e tal. E quais são esses lugares e quais são os espaços que eu crio dentro de casa? E aí eu gosto de colocar aqui essa casa também como provocação para a criação artística, para também a gente escutar a nossa casa. O que essa nossa arquitetura nos diz? O que a gente construiu de espaços dentro da nossa casa? Quem tem um espaço que se dedica à dança dentro de casa? Quem tem um espaço que se dedica a uma televisão dentro de casa? Quem tem o seu quarto privado e uma televisão num lugar separado? Ou quem coloca a televisão também dentro do quarto e vivencia esse espaço, tanto do sono como também da fruição de vídeo dentro do quarto? O espaço da leitura, o espaço de eu relaxar, o espaço de meu corpo estar mais livre, onde eu tomo sol, onde eu não tomo, né? Onde é mais claro, o conforto e o desconforto dentro de casa. Então, também utilizar a própria casa como esse corpo que também pode ter uma dramaturgia e como eu posso utilizar isso como estímulo para a construção da videodança. E aí, quase chegando no fim, essa relação do audiovisual com a arte. E aí tem o início do cinema, né, e esse seu caráter mais, como se diz, esse caráter mais artístico, mas também um caráter extremamente técnico, né? O cinema, o próprio equipamento mesmo, a câmera e tudo aquilo de projeção e tal, foi muito utilizado como recurso para analisar movimentos. Tipo, tem umas imagens muito famosas que são os movimentos do cavalo. Foi quando se descobriu que os cavalos, quando eles andam, sempre, né, em alguns momentos, estão com as quatro patas fora do ar. Antes disso, sempre se achava que tinha duas patas no chão e duas no ar. É engraçado isso, porque os quadros antes do cinema, os cavalos tinham duas patas no chão, e depois do cinema, os cavalos começaram a voar. Então, porque ele descobriu que, de fato, esses cavalos eles saíam do chão em algum momento, porque estavam analisando isso. Então, tem um caráter extremamente técnico e da própria ferramenta mesmo, do dispositivo do cinema, mas também como é que os artistas enxergaram nesse potencial um espaço de criação, né? Como é que eu posso utilizar algo
e subverter talvez a sua primeira finalidade, né? Como é que eu posso modificar isso? E eu acho que é um momento muito importante também da gente pensar isso da nossa privacidade, do nosso confinamento, do nosso isolamento, como também um espaço de repensar muitas ferramentas que a gente já tem em mãos, como o mais simples, talvez, a grande maioria das pessoas... Eu vou falar daqui que está presente agora na conferência, né? Todo mundo tem alguma ferramenta aí de câmera que vai captar o som e vídeo. Então, essas ferramentas que a gente tem, como é que a gente pode utilizar isso para levar a uma realização de uma videodança? Não precisa necessariamente ser uma videodança, porque a gente pode utilizar isso artisticamente para outros fins, né? Um vídeo poema, uma vídeo instalação, uma vídeo performance. Como a gente pode utilizar isso a partir de equipamentos que a gente tem? E eu gosto muito de dizer para as pessoas assim que não é porque você tem um aparelho super, ultra, mega de ponta que sua obra vai ficar maravilhosa. Então, isso eu gosto de falar para justamente para o reverso. Às vezes, uma coisa extremamente borrada, com baixa captação de luz, de som, o próprio corpo da pessoa também não estando numa técnica de extrema virtuosidade, como tudo isso pode ser extremamente expressivo para a gente construir outras formas de criar, né, dentro de onde a gente está. E lembrar que a situação que a gente está passando também nos coloca numa outra disposição física, num outro estado psíquico, num outro estado mental, para quem tem suas relações mais espirituais, de como você também se reconecta com a experiência mágica da sua vida, com seus rituais. A gente está vivendo outro momento. Então, a gente não simplesmente está agora dentro de casa. A gente, na verdade, está tentando sobreviver a uma grande pandemia. Isso nos coloca numa outra situação. Eu não estou dentro de casa, eu estou fugindo e estou me protegendo de alguma coisa, né? E neste lugar onde eu estou, o que eu encontro, né? Como eu me vejo, como eu me percebo e como eu percebo também o que está acontecendo lá fora. Então, não apenas utilizar as nossas potencialidades técnicas, tanto de técnica corporal como de equipamentos, para a gente agora usar tudo que se tem. Não, às vezes o que a gente tem mais expressivo, de fato, que a gente tem mais a contar, tem às vezes mais a ver com as nossas fragilidades, com a nossa vulnerabilidade que a gente está vivendo agora. Talvez isso traga muito mais algo interessante do que trazer as grandes potências, né? Então, isso para mim é uma fala também que é um estímulo para quem tem curiosidade de criar. É um momento muito interessante também para trazer isso também, porque é um processo também de conhecimento. No momento em que eu estou criando a arte, eu sendo um artista profissional, eu sei mais ou menos os procedimentos onde eu vou passar até essa arte se transformar em algo final e eu vou entregar para um público. Mas às vezes, enquanto uma pessoa que tem uma outra profissão e passo pela arte, né? E a arte é para todos e para todas, não é somente para profissionais, como é que eu utilizo isso também como algo para a minha vida? Como é que eu me vejo na tela? Como é que eu vejo a minha casa na tela? O que eu tenho a dizer? Como é que eu percebo o que eu estou vivendo agora, né? Você pode criar imagens que não somente seja você, mas você pode filmar a sua casa. Você pode filmar os insetos da sua casa que estão aí se movendo, coisas que estão se movendo, as imagens que vêm nas suas telas, filmar a própria televisão, né? Gravar os áudios. Aqui em casa, todo dia de manhã tem uma pessoa que passa, seja chuva ou sol. Essa pessoa passa vendendo macaxeira ou aipim aí no Sudeste. Todos os dias. Tem dia que é uma chuva torrencial e ele passa todos os dias. E eu fico imaginando que não é somente uma coisa que ele é disciplinado e vai passar todos os dias. Não, talvez de fato seja uma necessidade urgente que ele venda todos os dias. Então, como é que isso vai também interferindo em mim? A forma que eu vou construindo a identidade dessa pessoa fora da minha casa. Né? Como é que eu vou deixando isso me tocar, né? Me afetar, me contaminar e perceber essas outras corporalidades que não necessariamente seja apenas um movimento plástico do corpo, mas a sensação que isso me traz, né? Esses estados físicos do corpo. E aí, chegando ao final,
Deixa eu ver se eu pulo mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Que é esses contextos. Eu vou compartilhar aqui só para vocês terem agora o último slide. Que é a percepção e criação de realidades. Como é que cada um está vivendo isso tudo neste momento, né? Acho que isso é o grande ponto, assim, para mim, de ter tanto aceitado falar sobre esse tema, como também de já ter criado um vídeo. Eu criei um, que depois eu posso falar um pouquinho sobre ele, onde também trago um pouco das sensações que eu tive durante essa pandemia, né? Onde, desde que começou, eu estava fazendo uma prática meditativa. Eu nunca fui zen budista, mas a gente tem a Monja Coen. E a Monja Coen está ensinando todo mundo a meditar, né? Que seja de uma forma muito simples, né? De uma forma mais básica. E aí eu falei, ok, vou testar agora, vou aprofundar. Aí eu estou meditando 2 vezes por dia. E aquela posição foi me trazendo outras sensações, porque eu fui percebendo onde as dores iam se localizando, as inquietações, a mente como ia acelerando ou desacelerando, dependendo do que eu via, do que eu percebia, do que eu vivia nas redes sociais e nas notícias. E teve um momento que eu tive um sonho onde eu vi alguém, talvez. Puxa vida, travar no final. Marcela, Meu Deus. a imagem travou. Como é que está por aí? Marcelo. O Marcelo deve estar voltando. Ele saiu aqui, só um instantinho. Ele deve estar tentando voltar. Só um minutinho. A gente pode aproveitar esse momento para quem tiver comentários ou já algumas perguntas, podia usar o chat, um bate-papo aqui embaixo, para já fazer algumas perguntas ou alguns comentários. Já tem um monte de coisa também no chat. Se vocês quiserem aproveitar esse tempinho para ler, Marcelo deve estar lá em Recife desesperado, tentando reconectar. Mas uma das coisas boas desses novos, das novidades, estamos aprendendo a ser mais flexíveis, né, gente? Voltou. Obrigada, Marcelo, que voltei. Pronto, então deixa eu só terminar essa fala, que é justamente a última. E aí, dessa percepção minha de como eu fui vivendo essa prática, né, da meditação e, ao mesmo tempo, essa imagem do sonho que me veio. Não sei se vocês escutaram do sonho. Não, você precisa voltar um pouquinho. Tá. Eu estava na... Estão me escutando? Sim, tranquilo. Okay. E como... Sim, aí eu tinha tido um sonho onde uma pessoa aparecia nessa posição meditativa e uma contraluz muito forte, assim, do outro lado. E assim que eu acordei, eu falei, nossa, isso tem muito a ver com essa imagem que eu fico tentando buscar quando eu medito. É de alguém que se ilumina e se acalma em meio a todo esse caos. E aí eu virei para Felipe, que é meu marido e também trabalha comigo na companhia, etc. Falei, Felipe, vamos fazer esse vídeo. Eu não sei exatamente o que vai ser de movimento, mas vamos começar a elaborar algo nesse sentido. E a gente ficou a semana inteira, a gente continua ainda fazendo as aulas de dança e praticando todos os dias, tanto a prática do corpo, né, a técnica corporal, como também fazendo experimentos de vídeo. E durante uma semana a gente foi experimentando algumas coisas até chegar a uma imagem e uma dramaturgia que a gente construiu, que é a videodança Zaz. E depois eu vou convidar para vocês assistirem, para vocês verem lá como é que foi esse meu processo, que eu acho que também pode inspirar alguns de vocês. É um processo que foi extremamente simples, é uma câmera parada e uma música... A música especificamente eu fiz por ser músico-compositor, mas acredito que há outras formas também de você inserir sons nos seus vídeos, ou também fazer vídeos sem sons, né? Vamos pensar na história da dança, que a dança não precisa sempre ter música para acontecer. Então, também, a videodança não precisa ter sempre música. Então, encontrar essas possibilidades de criação e trazer um pouco desse exemplo para vocês e de como gostaria muito de que pudesse estimular cada um aqui a criar alguma coisa, experimentar e também ser público, né? Não precisa necessariamente a gente fazer a videodança,
mas também de assistir. Eu posso depois colocar uns links de alguns lugares que eu encontrei aqui interessante, de pessoas que estão postando vídeos relacionados à quarentena, e também de outros contextos, né, fora desse momento, mas que fizeram vídeos e que eu acho interessante. Bom, é isso. Queria abrir aí para Marcelo, Marcelo, primeiro parabéns pela fala. A gente tem algumas dúvidas que surgiu aqui no chat. Uhum. 2 delas é de fora Bolsonaro, então não vou saber quem que é. Mas... Praticamente todo mundo, Ricardo. Esse nome é uma unanimidade, praticamente. Então, a pessoa que tiver a dúvida, eu vou ler a pergunta aqui, mas se a pessoa quiser comentar alguma coisa, Fá, Bel, o pessoal que está administrando, se conseguir ficar de olho para saber quem é para poder falar depois, ou manda no chat, a gente vê aqui certinho. A primeira pergunta é: o que você considera que seja um vídeo bacana para chegar nos celulares medianos que a maioria das pessoas tem? Quais os cuidados que a gente tem que tomar? Uma dica de luz ou o que mais? Uhum. Tá, eu vou falar artisticamente... Marcelo, rapidinho, desculpa. Ri, essa pergunta aqui acho que dá para juntar com a última, uma das últimas aqui, que foi da Renata Costa. Ela perguntou também, em um celular, em qual formato você acha mais acessível gravar? Acho que dá para juntar essas duas, né? Certo. Bom, artisticamente, eu vou dizer que isso não existe. Assim, de fato, é uma resposta que eu acho que ela vai funcionar para qualquer época. Assim, não teríamos, de fato, isso, porque às vezes o próprio defeito, ele pode se transformar, na verdade, no recurso que é interessante para o que você está fazendo, né? Então, isso pode ser subvertido ou com a intenção, né, de fazer com que isso seja o próprio ruído, mas a nossa obra foge do nosso controle, né? Eu crio e, de repente, em contato com o público, ele tem a leitura que ele puder ter, a que ele quer ter, e depende também das condições, né? Tipo, às vezes eu crio coisas aqui, quando eu estou criando música, eu uso fone de ouvido para escutar se os agudos, os graves, os médios estão bons e tal, mas eu sei que a maioria das pessoas, primeiro, não vão escutar com fone de ouvido, e uma outra grande parte talvez vejam o vídeo até sem som, talvez, né? Ou com um som muito baixinho, não vai escutar todos os instrumentos que estão ali tocando, né? Os ruídos, enfim. Então isso foge de fato do controle. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes, assim. Se você quer que o seu celular ele capte bem a imagem do que está sendo mostrado, muitas vezes a luz solar ela vai facilitar bastante, né? Porque esses aparelhos que a gente tem, no geral, eles estão ainda, apesar da gente achar que a gente já está assim, tem um iPhone não sei o quê, o Samsung e tal, não sei o quê, eles ainda são muito limitados. É porque ainda impressionam deles ser tão pequenos e conseguir fazer imagens com tanta qualidade. Mas, no geral, eles têm um tipo de sensor que ele é mais adequado à luz solar, que se aproxime da luz solar. Então, por isso que, geralmente, quem vai fazer algo com esses aparelhos num ambiente mais fechado, precisa utilizar luz muito forte, né? Ou refletores, ou muita lâmpada, enfim, ou uma luz que rebata a luz do sol dentro da casa. Então, talvez, se você quer mostrar bem o movimento e o cenário, enfim, busque talvez uma luz bem mais forte, ou talvez a própria luz solar. Agora, as sombras e o escuro, às vezes, ficam maravilhosos. Inclusive, eu estava vendo aqui Raimundo Branco, não sei se ele ainda está por aqui. Mas deixa eu só ver se ele está aqui. Não está. Mas teve uma hora que ele deixou a luz dele apagada do quarto que ele estava e ficou só a luz, eu acho que do computador, no rosto dele. Então, ficou só o rosto, assim. E aí eu falei, nossa, tá ótimo, tá bem expressionista isso aqui. E pode muitas vezes funcionar, né? Então, isso é muito variável. E quanto a formato, isso também varia bastante. Teve uma época em que o Instagram, quando lançou aquele IGTV, todos os vídeos precisavam ser na vertical. E como o Instagram hoje tem sido um meio muito popular de assistir os vídeos, eu fiquei um pouco tenso com isso, porque muitas pessoas estavam precisando ter que cortar seus vídeos para caber na vertical, ou estavam, enfim, colocando o vídeo de qualquer jeito, ou fazendo já em vertical, e às vezes não tinha nada a ver fazer o vídeo na vertical, era só para caber no IGTV.
para que isso acontecesse. Mas agora nem tem mais isso. Você pode fazer o seu vídeo na horizontal, você posta lá, e quando você vira o celular ou aperta naquela janelinha que vai fazer a tela cheia, né, a full screen, ele já vira automaticamente o vídeo e você vê ele na horizontal. Então, acho que isso cada vez mais, as próprias plataformas estão deixando isso mais flexível, porque também cada um escolhe como quer filmar, como quer se mostrar, como quer ver também, né? Infelizmente, para quem perguntou, essa não tem uma resposta assim, não. Experimenta e vê o que você quer fazer e vê o que funciona melhor. Tem uma segunda pergunta aqui, também do Fora Bolsonaro. Queria que você falasse mais dos limites do corpo em casa no processo de criação do videodança. Casa como extensão das provocações artísticas. Casa como o quê? Extensão das provocações artísticas. Uhum. Acho que aquela fala que eu trouxe de como encarar a própria arquitetura da casa, o que a casa nos promove, né? E o que a gente interfere na casa para a gente se sentir bem ou se proteger de algumas coisas, inclusive se proteger de outras pessoas. É importante a gente lembrar de como a casa pode também ser um espaço extremamente perigoso para quem está convivendo talvez com o seu ou a sua abusadora sexual, pessoas que estão passando por violência doméstica. Então, tem várias outras questões extremamente urgentes e delicadas de estar dentro de casa. Então, não é somente um local de proteção, às vezes é o local de maior risco, né? E sem falar ainda das pessoas que precisam estar em casa, mas toda a sua fonte de renda, que é urgente e é necessária todos os dias, estão fora de casa. Então, tem esse desespero também de estar dentro de casa. Eu sei de muitas pessoas que podem estar também angustiadas, pessoas que trabalham com dança, de também não ter um espaço para dançar, para se mover, para ter um trabalho físico, né? A gente sabe o quanto o corpo da gente também ele se adapta rapidamente às condições da própria produção de serotonina do corpo, de tensão muscular, de tudo isso. Então, isso pode estar causando muita doença também às pessoas que têm um hábito já de se mover bastante, né? Esportistas. Então, como encontrar esses espaços dentro de casa? Então, dá para que essa casa seja fonte de muitas coisas, né? Assim, tanto o espaço como o que ela nos provoca, né? E uma coisa que talvez eu tenha falado lá, uma abordagem que eu falei, que talvez não tenha focado bastante, é o que eu vejo da minha casa, né? Também essa casa como uma torre, onde eu fico isolado e o que eu vejo fora, né? O que eu posso criar que tem a ver com o que está lá fora. E o lá fora próximo mesmo, assim, na minha rua, no prédio da frente, no terreno vizinho, no que eu vejo em torno, né? Beleza. Acho que Marcelo, a tem gente mais tem uma. tempo. Você quer falar? Desculpa. Não, Não, tudo pode bem. falar. Não, é que a gente tem tempo para mais uma. Então, vocês estão olhando aí, escolher uma ou talvez esse mix que você fez, Bru, de alguma coisa, pode ser legal também para a Tá, gente já ir vou dar uma encerrando. olhadinha aqui, tá? Rapidinho. Marcelo, perguntaram, Oi. já tem essa resposta no chat ou no bate-papo, mas é só se você puder falar para as pessoas que não Sim. estão vendo, aonde que pode encontrar os seus vídeos, se você puder deixar Ah, tá. Deixa eu colocar então aqui. Eu vou digitar aqui. Eu acho que não virou link, né? Deixa eu ver se vira link. Virou sim, virou link. Ah, virou? E o Instagram é esse aqui. A gente tem um site também onde tem um trabalho muito, muito grande assim, de memória dos 20 anos da companhia, mas ultimamente ele está na reforma justamente para a gente encontrar esse espaço de celebrar esses 20 anos sem estar tendo recurso público, e uma forma que a gente encontrou foi também dar uma cuidada melhor nesse material que a gente tem. Então, em breve o site vai estar com cara nova, com material mais organizado. E o Instagram da companhia também está passando por isso. Se vocês forem olhar o Instagram, ele tem pouco material agora. A gente deu uma zerada nele e recomeçamos.
E desde que a gente também começou com o Instagram, também a gente foi aprendendo a usar o Instagram e hoje a gente tem uma outra concepção dele. Então, escolhemos também zerar. A gente não apagou tudo, acho importante falar que é importantíssima a memória. Guardem seus materiais quando postarem seus vídeos, guardem isso em algum outro lugar. Até porque a maioria dessas plataformas, ela não garante que você vai ter esse material depois, né? Caso aconteça qualquer coisa, eles não se responsabilizam. Então, guardem isso em outros lugares. Às vezes, você não consegue ter ele de volta em alta qualidade, você só consegue baixar ele com a qualidade reduzida. E dependendo de onde você vai mostrar, é importante que você tenha uma qualidade alta, né? Se um dia seu vídeo for selecionado para ser exibido numa tela grande, a qualidade que fica, às vezes, na internet, às vezes ela não é tão legal para ser amplificada, né? Bom, Marcelo, eu vou juntar duas perguntas, tá? Eu vou juntar a terceira pergunta aqui, que é: você falou dos desafios de transpor para a tela sensações corporais. Poderia falar mais sobre, dar um exemplo de um desafio assim feito por você ou por outrem? E aí vou juntar com essa outra que é: pensando que a câmera é o elemento mediador entre o artista e o público, ela é pensada por você como olho do espectador? Uhum. Certo. Primeiro eu vou falar do exemplo e vou anotar aqui que é o olho do espectador, para eu não esquecer. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte: teve uma videodança que a gente fez, que se chama Dança Macabra. Essa videodança ela foi pensada como um vídeo que ele ia fazer referência a vários momentos da história da dança e da história do cinema. E a gente foi fazendo uma pesquisa de referências, de história de um e do outro. E quando a gente foi construir uma cena específica, a gente se inspirou num espetáculo de Lia Rodrigues, que era Pororoca, onde nesse momento da cena deles, eles meio que entravam num caos, os bailarinos se misturavam. Como é que aquilo tudo poderia ser trazido para a nossa videodança sem que a gente copiasse o movimento e sem que a gente trouxesse exatamente a cena como ela era construída no espetáculo. E a sensação era do caos. Como a gente transportar aquele caos? E aí uma solução que a gente encontrou, eu vou falar solução, mas é assim, é uma escolha. Marcelo, com você. Sim, eu queria agradecer muito, muito, muito. Acho que é um momento legal disso. É minha primeira grande conferência, assim. Fiquei meio em pânico com tanta gente. Eu espero que muitas pessoas possam aproveitar e que utilizem, gente, assim, experimentem mesmo. Percam o medo dos aparelhos, experimentem. Se tiver com vergonha de postar nas redes sociais, mandem para os amigos, as amigas, colegas. Mandem para a gente. Eu tinha até comentado com a Isabel que se alguém quiser elaborar alguma coisa e criar alguma coisa e colocar na rede, colocar uma hashtag do projeto. Como é que seria, Isabel? Hashtag Capital Social Caleidos. Pronto, Capital Social Caleidos. Coloca lá essa hashtag, porque a gente de vez em quando pode procurar e ver se alguém criou alguma coisa a partir desses debates daqui. E dizer que foi um grande prazer. Procurem as redes lá, tem muitos vídeos da etc, né? Durante esses 20 anos a gente já fez muita coisa. E com muitos recursos, muitos nunca, na verdade, né? Assim, com recursos e às vezes sem recurso nenhum. Então, tem os momentos das vacas gordas e os momentos das vacas magras. Então, como todos nós, Marcelo. Então, aproveitem lá o que der para inspirar e também quiserem compartilhar comigo algumas coisas que vocês acham interessantes. Sou um grande curioso da videodança e da interseção dessas linguagens aí. Vou pedir para todo mundo abrir o microfone e poder falar o que quiser ao mesmo tempo mesmo, só para a gente sentir um pouquinho a voz de vocês. A gente já vai E também sorrir para a foto. Marcelo. Obrigada. Beijo para todos. Obrigada, Marcela. Obrigada, Isabel. Valeu. Valeu, Marcelo. Obrigada, adorei ver vocês de novo. Obrigada, gente. Saudades. Obrigado. Obrigada.
Ai, que delícia. Obrigada. Gente, boa noite. Thaís. Tá? Boa Boa noite, gente. noite, Obrigadão. Bem. Obrigada eu, até mais. Tchau, Bel. Valeu. Amei. Fabiana, obrigado. Tá. Gente, ele devia fazer todos os encontros assim, né? Tudo aberto, a gente fica falando, aí aparece. Aí o que der para entender, né? Vai. Não é? Aí, Júlio. Olá pessoal, eu estou gravando o vídeo aqui depois da nossa conferência que a gente teve, né? Isabel Marques e Fábio Brasil me convidaram para fazer um vídeo complementar, porque tanto teve a internet que caiu ali naquele momento final, como também tiveram algumas perguntas que estavam lá no chat e a gente não conseguiu responder e eu também não consegui muito acompanhar por ali. Aí eu vou começar aqui com uma de Kim Gama, que ela está perguntando aqui, pensando na câmera como elemento mediador entre o artista e o público, essa câmera ela é pensada, né, como um olho do espectador. Inclusive essa pergunta foi feita lá, foi exatamente no momento em que a minha internet tinha caído. E é interessante pensar como é que o olhar, né, dessa pessoa que vai filmar, como é que ela é pensada nesse elemento aí dramatúrgico na videodança. Apesar da câmera estar muito ligada a essa relação visual, eu acho muito interessante pensar que a câmera, na verdade, está como um lugar do corpo inteiro do espectador. Porque no momento em que eu giro a câmera, né, o que eu mostro, se eu abro mais o campo ou diminuo o quadro ali, aquilo também tem a ver com uma pessoa se aproximar ou se afastar, né, da ação que está acontecendo ali no quadro. Quando eu viro também a câmera para cima, né, se eu faço esse tilt com a câmera, se eu viro ela um pouquinho para um lado, isso também tem a ver com uma sensação de corpo, não só com o olho, né? Não é só o olhar que muda. Inclusive o próprio zoom, essa sensação de zoom, que é muito mecânica, ou da câmera se aproximar de algo, não é necessariamente o olho, porque o olho não funciona muito desse jeito, né? Então tem mais a ver com esse corpo que se aproxima, que se afasta, que distorce, né? Que deita, que olha por cima. Eu acho mais interessante pensar a câmera como esse corpo, né, mais do que somente como olhar. Renata Costa fez várias perguntas aqui, são coisas técnicas. Ela pergunta qual celular, o formato, né, para o melhor formato para gravar, a resolução da imagem para gravar num celular, se é bacana e compatível com a maioria dos suportes, se é gravar em 1080, em Full HD, enfim. Eu acho que todos esses recursos técnicos, eles podem ser usados a favor ou até contra, né? Então, não necessariamente porque você tem um equipamento que ele tem uma altíssima qualidade, né? Uma altíssima fidelidade, tanto do vídeo como do áudio, que isso vai ficar melhor. Às vezes, de fato, o ruído pode ser muito interessante. Inclusive, tem vários aplicativos que vocês podem baixar aí no celular de vocês, tanto para quem trabalha com iOS como com o Android, onde você também pode mudar a própria qualidade, né? Não é porque seu celular grava em altíssima qualidade que ele vai gravar tudo nessa altíssima qualidade. Você pode ter os aplicativos que usam um recurso menor. E sem falar também, depois de finalizado, você pode mudar essa resolução, colocar os filtros, colocar ruídos, enfim, tantas outras coisas que você pode fazer. Então, o formato, a qualidade, isso tudo tem muito a ver com o que você quer, né? Hoje a gente está muito acostumado com essas imagens muito límpidas, né, das altas qualidades dos aparelhos. A própria internet também facilita que a gente veja coisas em altíssima qualidade, mas às vezes a gente não quer necessariamente isso, né? Essa visão tão límpida, né, tão sem ruído, às vezes não tem a ver com o que a gente está trabalhando na dramaturgia do vídeo, na sensação que o vídeo quer passar, né? Então, às vezes é o ruído que tem mais a ver com aquele corpo, que tem mais a ver com essa sensação de movimento do que uma altíssima qualidade, né? Então,
Eu estou falando altíssima qualidade aqui, mas até o termo mesmo qualidade também pode ser relativizado, né? Porque é mais em altíssima definição, definição de som e definição do vídeo, né? Então, isso pode mudar bastante. E se é na vertical, na horizontal, isso também modifica muito. Até porque hoje, cada vez mais, as plataformas também são mais flexíveis, né? Eu tinha comentado quando estava na conferência lá, na videoconferência, de como também as próprias plataformas estão ficando mais flexíveis, mesmo que você grave na vertical, tem uma possibilidade de você depois deixar esse vídeo inteiro, né, numa janela mesmo horizontal, ele vai gerar aqueles quadros do lado para você conseguir ver o vídeo inteiro, não precisa pegar só um pedaço do vídeo para assistir. Assim como que você grava na horizontal, mas o formato de ver é uma vertical, né, que é mais próximo do celular que a gente usa. Também tem a possibilidade de ou você ver o quadrinho lá no meio da tela, como também você gira e ele automaticamente também ajusta o vídeo para ficar na horizontal. Então, Renata, pode mudar bastante isso aí, né? É muito do que você está querendo trabalhar e do que você acha que funciona para o seu vídeo. E Yuri tinha tinha pedido para eu comentar sobre a pós-produção em videodança. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, não é necessariamente só você gravar, né, fazer a captação do áudio e do vídeo, mas como é que você finaliza isso? Tem o mais básico, né, que é a gente pensar onde começa e onde termina, né, o que eu corto, o que de fato eu vou selecionar para aparecer ali no vídeo, mas também há outras formas outras camadas que a gente pode colocar isso na produção, na pós-produção, né? Eu vou chamar aqui de pós-produção depois que você faz todas as capturas, né, de vídeo, ou você já tem um áudio pronto, enfim, uma música talvez, e você vai juntar isso, né? É o momento de ir para a ilha de edição, né, que é o mais comum de se falar, é quando você vai editar isso para finalizar e postar em algum lugar, ou enviar para algum festival, alguma coisa assim. Eu acho importante pensar que não só o corte, né, onde começa e onde termina a imagem que você vai fazer, mas você também pode distorcer essa imagem, você pode deixá-la mais lenta, mais rápida, você pode aumentar o quadro, o enquadramento do que você filmou, não é porque você filmou exatamente desse tamanho que ele precisa ficar desse tamanho. E como eu falei no comentário anterior, também cuidado para não esticar o vídeo e aí também ele vai diminuir a definição. Se isso está de acordo com o que você quer, tudo bem. Mas lembre-se que quando você amplia o vídeo para ficar um quadro menor, tipo eu estou filmando esse tamanho aqui, mas eu queria pegar só essa parte aqui. Se eu pego essa parte e amplio para ela ficar toda aqui no vídeo, eu vou esticar o vídeo. Então isso perde definição, né? Então, se isso não é um problema para o seu vídeo, ok, ótimo que você tem essa possibilidade, né? E a inserção do áudio, né? Se é um áudio que ele vai ficar sincronizado exatamente com a imagem, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm umas construções coreográficas que tem um diálogo muito forte com os pulsos da música, com as atmosferas que mudam da música. Mas também você pode criar outras coisas, outros ambientes. Não pensar também que a faixa de áudio é um único som que está lá, né? Ou uma música, ou um ambiente sonoro, né? Uma paisagem sonora. Mas você pode misturar isso, né? Mesmo quem vai fazer uma coreografia que é uma música, tipo, eu quero fazer uma videodança onde está muito próximo ali de dançar uma música específica, porque eu gostei dessa música, ou porque de fato eu quero ela inteira, porque tem a ver a letra ou a atmosfera da música. Mas não precisa necessariamente que seja somente a música. Então eu posso talvez colocar um pouco do som ambiente, talvez em algum momento inserir uma respiração ali, alguma coisa que, tipo do atrito, do pé passando no chão, da mão que passa na roupa, sabe? Tem outras, como se fossem efeitos, né? Esses efeitos que coloca, mas na verdade é tentando trazer mais proximidade também com o ambiente, do ambiente que está ali acontecendo no vídeo, né? Do que você filmou. E aí, para isso, tem vários programas de edição, alguns são pagos, e tem vários outros que são mais simples, que são gratuitos. Eu não vou indicar agora os nomes, porque eu estou muito acostumado já a trabalhar com programa de edição já de muito tempo, então eu acabo usando sempre o mesmo. É um programa pago, mas também paguei há muitos anos atrás e utilizo até hoje, que é o Final Cut. Ele é um programa específico para quem trabalha no sistema macOS, mas tem outros sistemas, tem outros programas, dá para editar também só no celular. Eu já vi pessoas utilizando assim, às vezes são programas mais simples, que é trabalhar com o corte e depois você coloca uma faixa única.
Às vezes você edita a faixa fora, né, antes e depois de colocar no vídeo. Tem um programa de áudio que eu acho muito simples e é gratuito, e eu acho uma qualidade muito boa dele de trabalhar, que é o Audacity. Audacity, ele funciona tanto para Windows como para Mac, né? Você só vai ter as versões diferentes para baixar, para trabalhar com ele. E aí os programas de gravação também dos celulares, ou quem tiver os aparelhos de captação, ótimo, né? Depois transfere para o computador, edita isso, vê como é que faz. E aí para mim é importantíssimo esse processo da pós-produção, porque não é somente, né, o que eu quero gravar, mas como eu quero apresentar isso. É como quando a gente está criando uma coreografia, né, alguma coisa assim, e de repente eu crio várias coisas no espetáculo, mas tem um momento que eu tenho que compor isso, o que eu enxugo, o que eu estendo, o que eu tiro de fato, né, como é que eu vou combinar algumas coisas que eu criei para que isso fique bem coeso na ideia e na dramaturgia corporal que eu estou querendo, né, para esse vídeo. E para encerrar, Ana Lee Correia perguntou, que ela diz aqui que estava querendo entender melhor se a videodança está contida na videoarte. Bom, essas subdivisões, essas categorias, né, essas categorizações dessa linguagem, né, do audiovisual entre videodança, videoinstalação, videoarte, vídeo performance, no geral tem pessoas que conseguem fazer umas defesas mais específicas de onde está cada uma delas, né? Mas tem um debate muito forte nessa relação da videodança com a videoarte. Acho que a videodança, ela poderia ser uma subdivisão da videoarte, né? Só que eu nem gosto muito de pensar desta forma, porque eu acho que tem elementos muito específicos da videoarte que vêm muito das artes visuais, de como pensar a plasticidade da construção do vídeo. A videodança, pelo menos nas concepções que eu uso, no jeito de eu pensar videodança e de ver videodança, eu gosto muito de pensar a videodança como uma relação sinestésica do movimento. Como é que eu construo um vídeo pensando em movimento e em sensações corporais que vêm a partir disso. Isso existe em outras linguagens? Existe. Inclusive tem um pensador de videodança, um pesquisador, que é o Alexandre Veras, de Fortaleza, que teve uma vez que ele me falou de um conceito que ele defendia, que eu achava muito interessante, que ele acha que a videodança, ele considera a videodança, na verdade, é um tipo de filme de ação, né? Onde o filme de ação faz essa proposta da gente acompanhar ali aquela ansiedade, toda aquela ação que acontece, né? Você corporalmente você se sente muito ligado com o que está acontecendo com os atores, né, e as atrizes em cena, mas também com tudo o que está acontecendo, né, de movimento de câmera, de carros que passam, de nuvens, de trânsito, de como é que uma pessoa correndo por dentro de uma floresta e um animal que segue o outro. Então tem toda essa relação muito mais física, né, corpórea, na construção de um filme de ação, do que talvez num outro tipo de filme, né, num filme de, sei lá, um filme de romance, né, um filme romântico, um outro gênero nesse sentido. E aí, de uma certa forma, a videodança também poderia entrar nessa linha aí de um filme de ação. É uma subdivisão de um filme de ação. Mas eu nem defendo exatamente isso, e vou muito mais pelas sensações corporais, que é uns conceitos que vêm, né, a partir de dancidade, dançalidade, que é qual é a sensação que a dança me causa, que o movimento, né, do corpo me causa, que pode estar, no caso de uma tela, impressa no corpo de quem está dançando ali especificamente, mas principalmente em todos os elementos ali que estão sobrepostos, né, em todas essas camadas, que entra também a linguagem cinematográfica quando eu estou utilizando isso, né, que entra o som, né, o que entra na imagem, como é que eu vou dirigir artisticamente esse vídeo. Então a videodança, algumas podem estar muito mais próximas da videoarte, que eu acho que tem mais uma impressão forte da plasticidade que se encontra disso, tem um diálogo muito forte com as artes visuais e com a performance quando vem também das artes visuais, porque também a performance, mesmo sendo um campo específico, né, mesmo sendo uma linguagem específica, ela também tem os seus ramos para onde ela se encontra mais, a performance mais próxima das artes visuais, a performance mais perto de uma cena teatral, mais perto de uma cena da dança, né? E a performance vai se construindo também de várias formas. Então, Ana Lee Correia, eu acho que eu pelo menos prefiro não entrar tanto nessas categorizações. Acho que elas podem em alguns momentos se aproximar bastante entre videodança e videoarte,
Assim como acho que a videodança também pode se aproximar de outras coisas. Tem muita videodança que acho que tem uma linguagem muito próxima do videoclipe. E aí, quando eu falo videoclipe, eu acho que tem uma linguagem muito publicitária próxima dela, né? Que pode, em alguns momentos, a videodança se confundir com o videoclipe. Às vezes tem videoclipe que você confunde com videodança. E, para concluir, eu acho que é interessante também pensar que a videodança pode ser uma forma de olhar para algo, não necessariamente o produto em si. Então, eu posso ver videodança em alguns trechos de um filme, ver um videoclipe com um olhar de videodança, ver uma videoarte com olhar de videodança, né? Uma videoinstalação com olhar de videodança, porque é um jeito também de olhar, é uma forma também de educar o olhar, de direcionar o olhar, né? Então, menos como produto, eu acho interessante pensar, e mais como esse modo de ver, de perceber, e no caso da gente aqui nesse debate todo, também de como pensar isso para construir uma videodança, para criar uma videodança. Bom, eu espero ter respondido aí as perguntas que ficaram, agradecer novamente. Infelizmente, ali no finalzinho da videoconferência lá, eu não consegui ficar totalmente por causa da internet caindo, estava muita chuva também aqui em Recife, mas espero que essas respostas aí contemplem, e agradecer aqui, li um bocado dos comentários de vocês no final, agradeço a todas as pessoas também que curtiram, que conseguiram acompanhar e que deixaram várias mensagens aí de agradecimento a mim. Muito obrigado. E vamos nessa, vamos seguindo, vamos nos marcar aí, vamos, né, na internet para a gente ver o que cada um está produzindo. Quem puder, falem comigo mais pelo Instagram da companhia, que é o mais ativo. O meu, de fato, ele só existe lá para ter o perfil e precisar em algum momento usar, mas é o da companhia, que é o @ciaetc. Tá? E o YouTube da companhia também está bem ativo, a gente está deixando tudo muito organizadinho lá, que é youtube.com/ciaetc. Ok? Um abraço e até a próxima.